Abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque. Olha, eu quero ver vocês abrirem Abacuque, viu? Eu quero ver vocês abrirem Abacuque. Antes de Sofonias e depois de Naum. Vem Miqueias, Naum, Abacuque. O irmão está dizendo que é depois de Gênesis e antes do Apocalipse. A dica é excelente aí. Amém? Esse é um versículo bastante conhecido e mais do que nunca precisa ser clamado e orado nos nossos dias. Amém? O tempo está avançado. Se nós passarmos alguns minutos do previsto para o término do culto, os irmãos, não ignorem isso. Amém? Diz assim. Em algumas traduções tem assim: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Essa é a parte B do versículo. Mas na minha tem assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Abacuque 3:2. Abacuque 3:2. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ou realiza de novo em nossa época as mesmas obras, como tem na tradução internacional. Vamos orar? Amém? Pai, eu coloco diante de Ti, nesse momento, ó Pai, as nossas vidas. Eu que serei instrumento, ó Deus, da Tua palavra, e a Tua igreja, ó Pai, que estará ouvindo, ó Deus. Queremos, ó Pai, a Tua revelação e a Tua sabedoria. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, arranque de nós todas as trevas, toda a ignorância. E que a Tua luz, a luz da Tua palavra, ó Pai, ilumine nosso seio, nosso coração. Que nos transforme, nos torne mais parecidos contigo. Arranca de nós toda a ignorância, Pai. Pois a Tua palavra diz: conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero neste momento, Pai, pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Pois nesses últimos dias, Pai, a Tua igreja carece, ó Pai, de alimento. De uma palavra, ó Pai, que traga vida, que traga edificação, Pai. Tira todo atrapalho, todo empecilho, que neste momento haja ordem, haja decência. Que nossos corações estejam voltados para aprender, Pai, a Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Avivamento. Avivamento. Essa palavra está tão em moda, está tão assim, em alta dentro do meio evangélico. A palavra, né? A palavra. Porque na verdade, se fala muito de avivamento, mas pouco se vê. Há um clamor, na verdade. As pessoas das igrejas estão querendo um avivamento. E aí, voltando aqui para o livro de Abacuque, ele também faz esta oração, ele também anela, ele anseia para que o Senhor avivasse, trouxesse coisas novas também para a sua época. Só que, por que não acontece? Por que clamamos, pedimos, queremos, né, assim, nós queremos este avivamento? Por que não acontece? A verdade é que o avivamento não depende do homem. Não depende de nós. Porque quem aviva a obra é Deus. É Deus, é o Senhor da igreja, o Senhor da obra. É Ele quem aviva a igreja. Na verdade, a religião, o cristianismo, a piedade, tudo de bom que há no cristianismo, na igreja, é obra de Deus. Vem de suas mãos. Ele que opera, Ele que age em favor da sua igreja. Ele é o autor da salvação, sim ou não? Quem é o autor da salvação? Deus, é Ele. Então, o que há de bom, tudo que há na igreja, como fé, esperança, alegria, paz, vem dEle, é obra de Deus. Tudo na casa dEle, na obra dEle, tem início e fim nele. É Ele quem aviva, por exemplo, a alma
do homem, quando adentra por esses portões, ele que gera vida no coração desta pessoa que estava morta, e agora ele sopra uma vida nova dentro daquela pessoa, transforma esta vida. Ele não só transforma, ele não faz desse homem só uma nova vida, mas ele a mantém, ele a sustém, ele a segura. É ele. A obra da redenção, da salvação e da perseverança desse cristão é obra de Deus. Ele que nutre, ele que aperfeiçoa a sua igreja, o seu povo. Temos que ter isso em mente. E aí nós não podemos atribuir nada a nós mesmos, mas tudo a Deus, inclusive o avivamento. É dele que advém este avivamento. Então não cabe a nós um só instante pensar que a nossa conversão ou a nossa santificação é efetuada por nós mesmos ou por alguma outra pessoa, algum outro homem. Como hoje, infelizmente, a gente vê pessoas correndo atrás de pessoas, homens correndo atrás de homens correndo atrás de profetas, de apóstolos, achando que esses homens, há nele algum poder sobrenatural, que eles é quem faz a diferença, que são eles que vão trazer um avivamento, e não é. E eu creio que isso é o fato verídico hoje nas igrejas. Isso tem impedido o verdadeiro avivamento. É bem verdade que há meios pelos quais nós somos tocados por Deus, que nós ouvimos a palavra, Deus usa instrumentos, nós aceitamos a Cristo, há meios que Deus usa para nos santificar, mas todos esses meios verdadeiros que trazem essas coisas para a igreja, não é obra de homem. Nunca esqueça disso. É obra do próprio Deus. O irmão que falou de dons. De quem vem os dons? Do próprio Deus. Então nós temos que ter isso em nossa mente. Os meios pelos quais nós nos convertemos, somos santificados, é obra dele. E aí nós precisamos de um avivamento em nossa devoção a ele. Não a homem, mas a ele. E aí eu peço que nessa noite, o Espírito Santo de Deus me ajude. Porque eu preciso passar isso para a igreja. Esse princípio. Qual, pastor? O avivamento não vem dos homens. O avivamento vem de Deus. Nós falamos muito que queremos um avivamento. Esperamos que a igreja, a comunidade, a congregação gere esse avivamento em nós. Eu quero falar de duas formas. Primeiro, um avivamento pessoal. Pessoal. Eu quero falar para a sua alma. A sua alma está avivada? Porque uma coisa é eu esperar que a minha comunidade, a minha igreja esteja avivada, para que depois eu também seja avivado, renovado. Mas o que impede você de ser avivado? É necessário você ficar esperando que a sua igreja seja avivada para que depois você venha a ser avivado. Então deixa eu falar primeiro da sua alma. Eu quero falar de você nesta noite. Muitas vezes nós criticamos a igreja, quando nós, na verdade, deveríamos olhar para dentro de nós. Em vez de instigarmos a igreja, deveríamos flagelar nós mesmos. Por que não há avivamento? Olhar para cada um de nós, devemos sempre lembrar, porque nós fazemos parte da igreja. E se em nossa vida falta avivamento, pode ter certeza, faltará avivamento em nossa comunidade, faltará avivamento em nossas igrejas, se na minha vida pessoal não houver este avivamento. Porque eu formo uma igreja, eu sou a igreja. Então eu quero de iniciar, fazer um questionamento a nós hoje, nós cristãos. Como é que está a sua vida devocional com Deus? Como é que está a sua vida de piedade com o Senhor? Se verdadeiramente queremos um avivamento, esse avivamento tem que começar primeiro com a nossa vida devocional com Cristo. Quer ver? Vamos observar a conduta de muitos cristãos hoje. Por exemplo, em nossas conversas, muitos de nós
que professamos a fé em Jesus. Não, eu sou cristão, eu tenho Deus como meu Pai, eu sou cheio do Espírito Santo. E hoje é muito comum, irmão, alguém hoje chegar em uma igreja e dizer, não, eu quero ser membro da igreja, eu quero fazer parte da igreja. É muito comum hoje, nós estamos vivendo um clima de que o cristianismo ou os evangélicos hoje é algo legal, é algo bom, é algo novo, é um modismo. Então existem muitas igrejas hoje aí crescendo em número constantemente. E isso não significa um avivamento, eu provo para você. E aí nós temos que ter muito cuidado, por quê? Porque seguir uma igreja, uma denominação, fazer parte de uma comunidade, não significa necessariamente ser avivado, ou ser cheio do Espírito Santo, ou estar fazendo a vontade de Deus. Fazer parte de uma igreja não significa necessariamente que o nosso mundo, a nossa sociedade, por exemplo, a nossa cidade, o nosso Brasil, terá menos enganadores. Isso é uma verdade. Se existe algo que está acontecendo hoje de escândalo dentro das igrejas, são de cristãos, de líderes, sendo preso, sim ou não, acusado, difamando, maculando a imagem da igreja e de Cristo. Temos aí um crescimento enorme de pessoas entrando dentro da igreja, filiando-se a uma igreja, mas não significa que os enganadores estão diminuindo. Eu não vejo isso. E aí eu quero que você pegue o ponto do que é avivamento. Estamos crescendo em números, em quantidade, mas eu pergunto, existe hoje nossa nação que está sendo avivada, entre aspas, que há um avivamento, menos fraude, menos roubo? Existe hoje menos roubo com tantos crentes, com tantas igrejas, tantas denominações? Existe menos roubo? Menos criminalidade? O aumento da moralidade aumentou? Não, pelo contrário, as leis que estão surgindo aí estão mostrando o contrário. Por exemplo, existe menos vícios? Existe menos drogas? Existe menos prostituição? Então me desculpe eu te dizer, nós não estamos vivendo um avivamento. Nós não estamos vivendo um avivamento, porque não estamos vendo nada disso. Pelo contrário, a nossa geração é tão imoral quanto qualquer outra que antes existiu. Se não, hoje talvez de uma forma disfarçada, com mais astúcia. Os homens hoje sabem enganar talvez melhor do que outrora. Então hoje, irmão, é do conhecimento de todos que ser membro de uma igreja não garante que esta pessoa é honesta, é convertida, é transformada de fato, de verdade. Não garante não. Ir para uma igreja, dizer que carrega uma Bíblia debaixo do braço, fazer uma oração aqui na frente. A verdade é que muitos membros têm oferecido muito motivo para os incrédulos, para as pessoas que não conhecem a palavra, se escandalizar. E trazer uma série de questionamentos sobre a igreja, sobre a posição da igreja na sociedade. E infelizmente, irmãos, eles falam isso, infelizmente, com razão, em muitos casos. Isso tem entristecido meu coração. Eu sempre falo isso, se tem algo que atrapalha o evangelismo, é o mau testemunho. Olha, não tem nada mais chato do que você estar pregando para alguém, e aquela pessoa dizer, e aquele cristão que é assim, 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 e aquele pastor? Eu ser cristão para quê? Isso aqui tem um lá perto de casa que faz isso, assim, assim, que agride e chama palavrões, não tem nada pior do que você evangelizar para alguém que tem esses argumentos. Só tem uma coisa a fazer, já falei isso aqui, o que é? Olhe para mim. Fale da minha vida. E aí são poucos que podem dizer como Paulo falou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Porque na verdade, irmãos, hoje o que está acontecendo com o cristianismo? Hoje os homens pregam, por exemplo, o desejo por dinheiro. Infelizmente hoje as igrejas pregam a ambição por dinheiro. A falta de contentamento hoje que é ministrada nas igrejas não é brincadeira. Não existe mais hoje o contentamento. Infelizmente nós ambicionamos o dinheiro, nós cobiçamos, nós seguimos muitas vezes a mentalidade que o mundo muitas vezes empurra, oprime. Hoje, infelizmente, as igrejas têm uma facilidade, irmão, muito grande de deixar o mundo ditar as regras na igreja. Nós perdemos o sensor da disciplina. Nós perdemos aquela sensibilidade das coisas má, que contamina, que macula. Nós enlarguecemos os portais de nossas igrejas. Nós facilitamos a entrada para qualquer tipo de pessoa, de qualquer forma, e assim ela permanece. Fica assim, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E pregamos um amor de um Deus que parece mais Papai Noel, que é o bom velhinho, dá presente para todo mundo e não pede nada em troca. É algo, irmão, absurdo que acontece hoje dentro de nossas igrejas. Nós precisamos de avivamento, sim. Mas avivamento pessoal na vida de cada um de nossos membros. É muito fácil confessar que faz parte de uma igreja e intitularmos, não, eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus. Eu quero ver você viver o cristianismo verdadeiro dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade e na sua escola. E aí eu volto para o ponto da igreja. É muito fácil a gente instigar a igreja, criticar a igreja. É fácil acusar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é as tuas conversas? Não, as conversas dos cristãos nessa noite. Vamos lá. Não é bem verdade que muitos cristãos hoje dentro das igrejas passam um ano inteiro, desde o primeiro dia de janeiro até o último dia de dezembro, sem ouvir, ninguém ouve ele falar da sua fé em Jesus. Ele passa isso normalmente, tranquilamente. Ele passa o ano inteiro e nunca evangelizou, irmão. Tem um dom. Nunca evangelizou para ninguém o ano inteiro. Quantos? Raramente esta pessoa, ela menciona o nome de Jesus em suas conversas. Conversa sobre tudo. E pior, muitos no domingo, na hora do almoço, família reunida, raramente é mencionado o nome de Cristo. Mas sem dúvida nenhuma, eles começam a falar ou de algum irmão, ou de algum pastor, do pastor, das falhas do pastor, ou da falha da igreja, ou da mulher do pastor. E aí queremos um avivamento. Senhor, nos aviva. Senhor, eu vou para a tua casa, hoje é domingo. Almoçou falando mal de alguém. Almoçou conversando sobre a vida de alguém, falando mal de alguém. A conversa do almoço dele foi sobre isso. Ele não conversou sobre a mensagem que o pastor pregou, meditando. Ai, que mensagem linda. A palavra foi o meu coração. Ele vai falar sobre o que o pastor errou, sobre as falhas do pastor, ou vai criticar a organização da igreja. Quantas vezes na hora do almoço você conversa sobre o que Jesus fez? Sobre o quanto ele sofreu? Ali na sua mesa com a sua família. Tem mais, tem pessoa que vai para a casa de outros irmãos, aí lá se reúnem, passa o domingo lá. Infelizmente. Que avivamento é esse? E quando você vai visitar alguém, o que você fala para essa pessoa? Então, deixa eu chegar a uma conclusão. Queremos avivamento? Nós nunca conheceremos o verdadeiro avivamento. Nós nunca chegaremos a entrar no céu
falando ou escutando conversas de membros de igreja. Membros de igreja. Uma coisa é eu ser remido, lavado, transformado pelo poder de Deus. Então, bem da verdade é que nós falamos muito pouco sobre o Senhor. Sobre o Senhor. E aí eu sei que muitos cristãos deveriam fazer esta oração: Senhor, aviva a tua obra em minha vida. Senhor, aviva a tua obra em minha vida, para que a minha conversa possa ser semelhante à de Cristo, temperada com sal, seja uma conversa guiada, direcionada, preservada pelo Espírito Santo. Essa deve ser a oração de muitos cristãos. E a nossa comunhão com Ele. Tudo bem, pastor? Você está enganado. Eu não sou assim, eu não falo mal do Senhor, não falo mal de outro pastor, não falo mal de ninguém. Eu almoço na minha casa só louvando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Por mais que a nossa conversa seja de acordo com o que nós pregamos, com a nossa fé, mas há outra verdade a ser dita nesta noite. Há pouquíssima comunhão verdadeira hoje dos cristãos com o seu Cristo. Talvez você não é desse sair falando mal de ninguém, mas deixa eu perguntar uma coisa. Será que temos tido uma conversa consistente, momentos de oração com Cristo? Será que podemos dizer: olha, eu faço parte de uma santa comunhão com o meu Deus? Eu tenho comunhão com o meu Deus. Então permita nesta noite te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve uma conversa com Jesus? Não, eu estou falando de você realmente ter um momento de comunhão com Ele. Não é aquela coisa assim, Senhor, abençoe-me, Jesus, obrigado, Senhor, abençoe-me a noite, abençoe-me, Jesus, amém. Não é aquela coisa que eu acordo de manhã: Senhor, todo meu dia, obrigado, Pai, obrigado por tudo, obrigado, Senhor, amém. Não é isso. Eu estou falando de você conversar, ter prazer, ter alegria de ouvi-lo, de conversar com Ele, de fazer aquilo algo habitual para a sua vida. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu sei que alguns entre vocês estão assim, regozijando, porque dizem assim: não, pastor, eu fiz isso hoje pela manhã. Foi maravilhoso, glória a Deus. Mas eu sei que tem também aqui entre nós pessoas que fazem meses, que não tem esse momento com o teu Senhor. Faz muito tempo que você não fala com Ele, não tem esse momento. Então pergunto: o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Não, eu sou o filho dele. Peraí, Cristo está vivendo em sua casa. Ele faz parte da sua história, da sua vida, da sua família. Mas mesmo assim você não fala com Ele. É isso? Ele mora com você e você não fala com Ele. Então me desculpe, eu tenho que te falar algo para você nesta noite. Eu quero verdadeiramente mexer com a tua consciência. A palavra de Deus deve fazer isso, deve nos confrontar. Vou te fazer mais uma pergunta. Você está verdadeiramente vivendo com Cristo? Você está? Ou será que não estamos de fato vivendo sem Ele? Será que nós estamos muito mais tendo prazer, estamos mais contentes com o mundo do que com Ele? A prova disso, irmãos amados do Senhor, é quando negligenciamos esta comunhão, essa devoção. Isso revela uma necessidade pessoal de avivamento. Não é a igreja, sou eu.
Eu estou negligenciando a Cristo e tendo muito mais prazer com as coisas do mundo. Talvez uma novela, talvez um cinema, talvez um shopping, eu não sei, são tantas coisas que nos distrai e nos tira desse prazer que é estar na comunhão com Cristo. E aí eu sei que talvez você até aspire, você, de um certo modo, você quer um avivamento. Sim, é algo que precisamos, um avivamento. Então, diante disso, eu tentei falar para você nesta noite que há realmente uma necessidade deste avivamento. Abacuque orou: Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. E aí nós ouvimos esse clamor hoje na igreja. Você já ouviu esse clamor nos quatro cantos dessa nação? Senhor, aviva, Senhor, traz um avivamento. E esse é um grande problema. Por quê, pastor? Porque há muitos que afirmam desejar esse avivamento, mas são poucos que oram de fato e de verdade, os que aspiram de fato e de verdade por este avivamento. Uma coisa é eu ouvir falar, uma coisa é eu recitar alguém, uma coisa é eu desejar por desejar, e outra coisa é eu anelar, eu aspirar por isso, é eu querer isso em mim. Diferente. Eu creio que o verdadeiro avivamento cristão, quando ele é confrontado com a sua necessidade, ele busca esse avivamento pessoal, ele aspira por isso. Independente da sua congregação, independente da sua igreja. Ele se sente insatisfeito com a própria vida, incomodado. Então imediatamente ele vai se esforçar para alcançar esse avivamento. Eu creio que o cristão que realmente quer o avivamento, ele irá orar todos os dias a Deus, para que isso ocorra na vida dele. Você tem feito isso? Pergunta ao teu irmão, diz: irmão, você tem orado? Tem um hino que diz assim, o hino cantaram há pouco tempo aqui atrás. Antes eu queria avivamento, hoje eu quero um avivador. Letra linda. Linda letra. Mas é de fato isso? É de fato? Antes eu queria um avivamento, hoje eu quero o avivador. O avivador é Deus. Eu estou pregando sobre isso. O avivamento vem dele. Será que você quer realmente isso? É mais fácil querer o avivamento dos homens. Então entenda. O verdadeiro cristão aspira o verdadeiro avivamento. Como, pastor? Como é que eu posso aspirar a isso? Eu preguei aqui poucos dias atrás. Nós conhecemos muito pouco sobre Deus. Isso é um fato. Estamos dentro da igreja. Uma igreja que se diz adorar a Deus. Mas quando chegamos em nossos púlpitos, os ministros têm que suar a camisa. Tem que ser um artista, infelizmente. E eu tento combater isso 24 horas, viu, pastor? Nada de artista aqui em cima. Eu não quero artistas aqui em cima. Eu quero adoradores. Só que hoje as nossas igrejas estão precisando de animadores. Para levar a igreja a adorar, tem que mandar a mão para cima, mão para baixo, pula para um lado, pula para o outro, agora sai pulando e rodando para todo lado, agora bate palma, só sai suada. Aí fez o exercício que ela não fazia na academia, ela fez na igreja. O ministro de louvor só falta se descabelar para que a igreja adore, porque eles não conhecem Deus. Porque quem conhece a Deus não precisa ser motivado por um avivalista. Ele, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus revelado, leva-o a adorar em espírito e em verdade. Nem dizer da glória a Deus, bate palma, agora pula, agora levanta, agora... Não precisa.
Há uma falta generalizada hoje em muitas igrejas de conhecimento sobre Deus. Eu acredito profundamente que o avivamento virá quando houver uma revelação de Deus nas igrejas. Parece um paradoxo, parece uma contradição. Mas o tempo revelará isso. Precisamos voltar-se a Deus. Não às liturgias, não aos dogmas, não às teologias que criam rivalidade entre homens. Homens que pegam a teologia e faz dela como um bisturi, que querem abrir Deus pelo meio, examinar Deus como se fosse um objeto para se conhecer. Não é isso. Deus tem que ter intimidade e comunhão com Ele para conhecê-lo. Vai além da letra. Muito além da letra. Eu sou contra essa teologia que fica só fazendo uma coisa que fica tentando investigar Deus, tentando descobrir algo místico, algo desse tipo para se vangloriar e dizer, olha, a minha igreja, ou a minha instituição, ou a faculdade, e assim por diante. Eu sou contra isso, totalmente contra isso. Precisamos conhecer de fato e refletir e buscar verdadeiramente o conhecimento de Deus. E aí, quando eu passo a entender Deus, quando eu passo a buscá-lo e a conhecer de fato e de verdade, em comunhão com Ele, isso é gerado em mim. O Espírito Santo gera em mim um desejo por avivamento. É impossível alguém que conheceu a Cristo não ser avivado. É impossível. É por isso que eu faço questão, nas sexta-feiras, nesses dias que nós estamos estudando Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas. Porque em todas elas Deus se apresenta de uma forma extraordinária. João tem logo uma visão dele glorificado. Cabelos brancos, reluzentes, olhos como chamas de fogo. Da sua boca uma espada de 2 gumes. Seus pés como um latão reluzente. Seus vestidos longos como uma faixa de ouro. Ele tem uma visão do Cristo glorificado. O que ele faz? Ele não diz, Jesus, deixa eu pegar na tua mão. Jesus, senta aqui comigo. Jesus, vamos conversar um pouquinho aqui, Jesus. Ou teus cabelos são bonitos, são brancos como a neve. Ele cai prostrado. Ele cai de joelho tremendo. Ele precisa ouvir, não temas. Nós perdemos esse senso hoje nas igrejas. Nós queremos só pular da presença de Deus, porque não contemplamos como Ele é. Nós criamos um Deus para a nossa imaginação. Nós adoramos um Deus que foi feito pelas nossas mentes e para as pregações de hoje em dia. Nós imaginamos um Jesus pulando como um cordeirinho alegre nas igrejas, cantando, dando a mão com a gente para lá e para cá. Eu não estou dizendo que é errado você se alegrar na presença de Deus. Eu estou dizendo que primeiro temos que dobrar os nossos joelhos, ter o acesso à intimidade, à comunhão com Ele, e só depois que Ele estende o cetro, você pode sim ter a liberdade. Não é tempo de cantar, isso que eu quero dizer, não é tempo de cantar, é tempo de prantearmos, é tempo de chorar, é tempo de se arrepender. Só assim virá o verdadeiro avivamento. Temos que discernir os tempos. E quando eu contemplo Cristo, eu sou avivado. Há um desejo em mim, quando eu vejo um outro cristão assim, avivado. Isso tem que ser gerado em mim. Eu vejo meu irmão, que irmão abençoado. Tem que gerar em mim. Meu irmão, eu queria ser igual a você. Eu queria ser igual a você. Então, se você aspira por avivamento, transforme sua inspiração em oração a Deus. Peça para Ele lhe avivar. Para Ele lhe avivar. Peça para o Senhor Jesus lhe avivar. Peça para o Espírito Santo encher você. Peça para Ele te alegrar, te fortalecer. Diga, Senhor, faz a obra em mim. Tem muita gente querendo se avivar. Aí eu queria me avivar, vamos para ali, vamos para acolá.
Ali tem um avivalista, tem uma de fogo, uma mulher de fogo, um profeta. Vamos para ali, vamos nos avivar ali. Temos que ter cuidado. Porque essas coisas não estão trazendo avivamento em canto nenhum. Precisamos orar. Quer ver? Os nossos cultos de orações. Deveria ter outro nome. Qual, pastor? Reunião dos remanescentes. Que são bem pouquinho, já percebeu? Isso é generalizado. Eu falo da minha igreja, aqui eu falo da minha igreja. Talvez esse monte de gente que no domingo vinha na quinta-feira esse mesmo horário. Sei que alguns trabalham, outros não podem. Não estou falando de você não. Não receba, isso não é para você não. É para aqueles que podem, estão em casa assistindo novela, a Globo e outras coisas, ou então estão lá se distraindo com outras coisas que poderiam estar buscando comunhão e avivamento, porque os dias são maus. Que avivamento é? Que avivamento é esse? Avivamento nada. Nada. Devemos orar mais. Por quê? Porque o avivamento não vem de você. Não há capacidade. Se você conhecesse a sua estrutura, é outra coisa que falta ser pregado nas igrejas. Infelizmente, nós não conhecemos a Deus e não temos noção de quem nós somos. Paulo disse: miserável homem que sou. Paulo conhecia quem ele era. Hoje as doutrinas que são ensinadas na igreja é uma doutrina humanista, que eleva o ego humano e coloca Deus de lado. Você pode. Você nasceu para vencer. Não aceite derrota. Você é a cabeça. Você não é cauda. Você nasceu para vencer. Há uma força dentro de você. Olhe para dentro de você. Você é bonito. Você olha no espelho. Você é belo. Tiraram a teologia e colocaram a ologia. Excluíram Deus, tiraram Deus e elevaram o ego do homem. Os pastores começaram a abandonar a reforma, a doutrina da reforma protestante, eleição incondicional, soberania de Deus. Arrancaram isso das igrejas. Introduziram o evangelho light que trazia a multidão, elevava o ego dos homens, exaltava a atitude egocêntrica daqueles homens. Os homens tiveram medo, porque essas doutrinas mexiam com o pecado dos homens. Eu tenho dito aqui, a igreja vai esvaziar, porque é isso que eu tenho ensinado. A pregação que traz avivamento é a pregação que confronta o pecado, que confronta o homem, que ele sai daqui, sabe, confrontado, não massageado. Eu não posso chegar aqui e dar doses de anestésico a você, e você sai conduzindo cada vez mais lento para o abismo. Eu não posso fazer isso. Demonstraria falta de amor pela sua vida. Eu estaria amando a mim mesmo pregando isso. Porque eu estaria preocupado com o que você pensaria de mim. Aquele pastor é maluco. Eu já tenho fama aqui, sabe? Esse pastor é chicoteiro. Esse pastor só prega chicote. Esse pastor só prega mensagem que ele sai de lá com a cabeça toda dolorida. Eu disse uma vez a ele: Senhor, me dá uma mensagem mais branda. Eu falei isso aqui já. Eu orando: Senhor, me dá uma mensagem mais light. Porque ela disse: pastor, olha, pastor, não aguento sua mensagem. Irmão, já orei. E o que Deus quer é que eu pregue o que a igreja precisa. E aí, irmão, quando você ora, quando você busca em Deus o avivamento, aí sim, quando você conhece a sua verdadeira condição, qual, pastor? Miserável, incapaz, sem condição alguma. Você já viu algum soldado ferido em batalha se curando? Consertando a perna ali? Fazendo a cirurgia nele mesmo? Não. Com a perna amputada, ele: não, agora eu vou me curar. Não, um soldado ferido é impossibilitado
de se curar. Não há condição nele mesmo dele se erguer, dele se levantar, dele ser sarado. Assim somos nós. Temos que ter consciência que quem nos aviva é o próprio Deus. E a oração é o passo inicial para isso. Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Então vou te dar logo uma dica para a gente começar já a dar o ponto final na mensagem. Humilhe-se. Abandone toda a esperança em você mesmo. Suplique ao Senhor, dizendo: faz, Senhor, o que eu não posso fazer por mim. Reconheça. E aí o que se faz hoje é rebaixar de Deus a sua soberania. Tiram de Deus o poder, a glória, a honra. E aí o que acontece é algo triste, irmãos. Nunca se viu tantas pessoas mudando de igreja. Você presta atenção que as pessoas não têm convicção mais de fé. Elas mudam mais de doutrina do que elas creem, mais do que de roupa. Você conhece alguém na sua congregação que nos visita, que mudou de igreja, ou mudou de ministério, ou de pensamento teológico? Quantas vezes? Eu conheço. Falta convicção de fé. Por quê? Porque não se prega a doutrina. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, para te confrontar. Você morreria pelo que você crê? Você morreria pelas suas convicções hoje como cristão? Se eu não pregar com convicção, esqueça. Se eu não evangelizar com convicção de fé, esqueça. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Fique de pé em nome de Jesus. Que é avivamento, né? Você deseja um avivamento, não é isso? Olhe para você agora. Olhe para você agora. Tudo isso que eu falei, queridos, nos dá sinais, é um sinal que mostra o quanto a igreja, o quanto nós estamos fora do caminho para esse avivamento. Pastor, como é que o senhor sabe disso, pastor? Como é que o senhor sabe que as igrejas estão fora para esse avivamento? Olhe para a igreja primitiva. Faça uma comparação com a igreja de hoje. Eu não estou falando de cultura. Não, pastor, mas a igreja hoje é um outro contexto cultural. Não, pastor, a igreja hoje é a igreja contemporânea. Você não pode querer que aquela igreja permaneça até hoje aqui. Então jogue fora a palavra, porque a palavra de lá era a mesma daqui. Comece pela palavra. Eles têm feito isso, é isso que eles têm feito. Porque eu vejo que aquela igreja lá, a igreja primitiva, ela sempre foi desprezada pelo mundo. Ela sempre foi odiada, destratada, desvalorizada pelo mundo. A igreja foi perseguida. A igreja. E a prova que nós precisamos de um avivamento é que hoje o mundo está abraçando a igreja. Está se misturando de tal forma, irmão, que você hoje tem uma dificuldade. Então a prova cabível aqui, verídica, é essa, que a igreja hoje está de braços dados com o mundo, com as filosofias, as ideologias.
E eu vejo a igreja do passado uma igreja desprezada, até marginalizada. Então deixa eu concluir. Ao invés de você reclamar do seu pastor, ou de algum aspecto da igreja, da forma que a igreja trabalha, a igreja, do modelo da igreja, clame o seguinte: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. E tem pessoas que dizem: não, pastor, mas se a gente tivesse um outro método, a gente tivesse uma metodologia nova, pastor. Ai, se eu tivesse um pastor novo. Não, se aquela igreja tivesse um pastor novo, um pastor canela de fogo, aí aquela igreja tinha um avivamento. Se aquela igreja tivesse um pastor diferente, pastor que orasse, expulsasse demônio, colocasse a mão ali, os enfermos caíssem, aí um avivamento vinha. Ah, se a nossa igreja tivesse uma pregação diferente, toda a vida o pastor prega chicote. Ai, se a nossa igreja tivesse um pastor diferente, uma pregação diferente, uma metodologia diferente, aí vinha um avivamento. Vinha não. Você não precisa de pessoas novas. Você não precisa de um método novo. O que você precisa é reavivar o que você tem. O que Deus te deu. Quando você quer mover uma locomotiva, você não introduz nela um vagão novo. O que você faz? Mete carvão na fornalha, não é isso? E o vapor é que a máquina vai-se embora. Você precisa é acender. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vou orar por você agora. Você tem orado pelo avivamento, por você? É fácil criticar a igreja. É fácil. É fácil. Mas olhe para você agora. Que o Espírito Santo agora revele dentro de você, mediante a palavra que foi ministrada, que precisa ser avivado. Nós oramos muito pouco, amados. A nossa nação está cheia de crentes. Mas nada muda. A criminalidade permanece. A injustiça, a desigualdade. Que avivamento é esse? E aí quando eu vejo um homem disposto, irmãos, a doar o seu tempo. Nunca expulsou demônio. Nunca curou ninguém. Mas aí pega Novo Testamento como esse, sai nas hospitais, entra nos presídios, sai pelas ruas, no pleno sol, é chuva, não importa o tempo, enfrenta perigos, não tem a sua vida por preciosa. Eu sei que isso é um avivamento, isso é um avivamento, porque outrora ele não fazia. Quem impele o homem a fazer isso é um avivamento de Deus. Isso são provas de um verdadeiro avivamento. É quando há transformação em mim. É quando eu mudo as minhas atitudes para com Deus e para com o próximo. Isso é avivamento. Não é quando eu pulo, quando eu grito. Não é. Não é quando eu me emociono. Não é quando eu faço uma simples oração no altar. Não, isso não é, nunca será, nunca foi avivamento. Movimento, isso é movimento, não avivamento. A nossa nação está cheia de movimentos. Movimentos. Você pode sair daqui nessa noite avivado mediante essa palavra. Você pode sair dessa noite transformado pelo poder do Espírito Santo. Você pode sair dessa noite com atitudes diferentes da que você entrou. E eu vou orar por você agora. Você não precisa sair pulando, gritando, chorando, não. Saia com atitudes novas.
Se é disposto a orar mais, a buscar mais a Deus, a ter conhecimento da sua santidade, da vontade dele para você, de amor pelas almas que se perdem. Isso é o verdadeiro avivamento que a igreja precisa nesses últimos dias. Aí eu creio que você orará pelos enfermos. Aí eu creio que os demônios baterão em retirada. Aí eu creio que você fará proezas, prodígios e maravilhas pelo poder de Deus. De Deus. Pai, eu ministrei, Pai, nesta noite, conforme o Senhor me capacitou. O que eu não posso fazer, Pai, faz. Aonde eu não pude ir, Pai, vai, Espírito Santo. E se compadece da tua igreja, Pai, nesse momento, do teu povo que aqui se encontra. Estamos cansados, Deus. Muitas vezes somos subjugados a viver, ó Pai, como se estivéssemos escravos, como o teu povo estava no Egito, sendo levados e ditados, ó Deus, pelo que o mundo ordena. Vem, Pai, libertar o teu povo das cadeias que o iludem, das cadeias que os enganam. Vem libertar-nos, ó Deus, de todo tipo de ilusão que ofusca a nossa visão, ó Deus, de reino. Tira de nós a fadiga, a canseira, a indisposição. Tantos cristãos reclamando, Pai, de cansaço, de disposição. Há uma fadiga sendo hoje introduzida, Pai, na mente, no corpo dos homens. Estamos ocupados demais em nossos próprios compromissos, ó Deus. E não temos mais tempo. Eu oro, Pai, para que possamos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, saímos daqui nessa noite, te dando a primazia, a prioridade, a preeminência de tudo que fazemos e pensamos, seja para a tua glória, seja para o teu louvor. Que possamos contemplar a ti como o Senhor é, e possamos cair prostrados, temendo a ti, Pai. Que possamos odiar o que o Senhor odeia. Como tu disseste à igreja de Éfeso, que eles odiavam os nicolaítas, coisa que o Senhor também odiava. Esse é o primeiro sinal, Pai, de que estamos parecidos contigo. É quando há em nós um repúdio, um ódio. É quando há em nós, ó Deus, uma aversão ao pecado, ao que é errado, ao que nos afasta de Ti, Pai. Isso é um avivamento! Obrigado, Deus. Que Teu Espírito Santo complete esta obra. E que esta palavra, Pai, gere frutos dignos do Teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém.